às vezes, algumas pessoas dizem assim, se Deus sabe, então por que eu preciso falar? Por que eu tenho que falar? Se Deus já sabe. Tem pessoas que dizem assim, eu não oro, porque Deus já sabe o que eu preciso. Mas, irmãos, claro que Deus sabe de tudo, amém? Porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas por que nós precisamos falar? Porque quando nós falamos, isso faz um bem para nós, para a nossa alma. Mas por que Ele incentiva a gente de falar, de orar, de pronunciar? Porque há uma diferença entre a gente orar em pensamento, que também não é errado, e da gente falar. Muitas vezes eu já orei em casa, em alguns outros lugares, e aquela oração de pensamento, às vezes até no carro dirigindo, que também é válido. Mas Deus tem me dado a direção nesses últimos tempos, que é importante falar. E eu percebi que quando eu falo, ainda que eu esteja sozinho num lugar, e que eu poderia até pensar, orar em pensamento, mas quando eu falo, eu me sinto melhor. Então, por que isso acontece conosco? Porque a nossa alma sente essa necessidade, irmãos. Existem coisas que muitas vezes Deus espera que a gente venha fazer, que não é porque Ele exige isso, porque Ele só vai me atender se eu, por exemplo, falar. Deus é onisciente. Mas por que Ele espera que a gente fale? Porque Ele sabe que isso faz bem para nós. Amém? Então quando você vier na igreja, fale. Claro, a oração, nós vamos ler aqui daqui a pouco, a oração não é ficar gritando, né? Você já deve ter ouvido isso. Deus não é surdo. Então é a oração, aquela oração secreta. Claro que existem momentos que nós oramos um pouquinho mais alto, tá bom? Mas o que Deus está nos ensinando agora é a importância de falar. Então, quando você vier aqui na igreja ou em casa, não fique só ali pensando. Procure falar, ainda que seja baixinho. Você vai ver que você vai se sentir melhor, porque a tua alma, ela precisa disso, do falar. É igual leitura. Não sei se você já ouviu falar que quando a gente lê, eu antigamente não sabia disso, eu lia, né, lendo e com a mente, com o pensamento. Mas eu aprendi que quando a gente lê e começa a falar em voz audível, ajuda na compreensão, no entendimento. Alguém já ouviu falar sobre isso? Pode procurar nas redes sociais que você vai ver. Diz que cientificamente para o cérebro e para nós, né, e nós trazendo para o lado espiritual, então para a nossa alma, quando a gente lê, seja um outro texto, mas principalmente as coisas de Deus, isso fica mais fácil a compreensão. Experimenta, você que lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia em casa? Você lê? Quando você lê, experimenta ler em voz audível. Quer dizer, que só você escute, né? Que você não vai incomodar ninguém, você não vai incomodar o familiar que está em casa, o vizinho não precisa ouvir, né, a tua leitura. Mas experimenta ler, né, em voz audível, você vai ver que isso vai fazer um bem para a tua alma. Então existem coisas que a gente precisa fazer que faz bem para nós. Amém? Como hoje eu falei aqui de manhã, você já reparou que muitas vezes Jesus curava e Ele tocava. Jesus fazia imposição de mãos. Não foram todas as pessoas que Ele curou assim. Algumas Ele só falou, levanta e anda, né? Mas algumas Ele colocou as mãos. Os discípulos faziam isso também. E sabe por quê, irmãos, que quando colocava as mãos as pessoas eram curadas? Não é só por causa do lado espiritual, por causa da unção de Deus na nossa vida. Preste atenção que isso é muito importante. Quando Ele tocava, o toque era necessário em alguns momentos. Por quê? Porque o toque cura. Ser tocado, você se cura. Tocar, o toque, é como o abraço. Amém? Quem gosta de receber um abraço? Experimenta dar um abraço para você ver como isso faz um bem. Por isso que Jesus muitas vezes Ele colocava a mão, porque Ele sabia que aquela pessoa precisava sentir o quê? Um toque. E nós podemos fazer isso, além do que aprendemos sobre a oração.
falar audível, como a leitura audível. E o toque também. Tem pessoas, irmãos, que não abraça ninguém. É aquela pessoa, não me toque. Não toque ninguém e não gosta nem de ser tocado. Se alguém chegar e falar, ô fulano, a pessoa já olha, por que você está me tocando? E não sabe que isso cura. Muitas vezes, o que eu vou falar aqui não é para a gente se aparecer ou falar que a gente é melhor. Mas muitas vezes eu e minha esposa colocamos isso em prática em casa. Às vezes eu estou sentindo falta de um abraço, eu falo para ela, vem aqui, me dá um abraço. Ou eu mesmo vou e abraço. Claro que é coisa normal de marido e mulher. Por quê? Porque isso ajuda. Quantos marido e mulher que não faz isso há muito tempo? E às vezes a pessoa está ali oprimida, angustiada, e não percebe que às vezes um abraço vai curar, que aquela alma vai se sentir bem. Por isso Jesus tocava. Quantos pais que não faz isso com um filho? Abraçar o filho, talvez o teu filho, tua filha não está precisando da tua acusação, da tua condenação. O que talvez o teu filho está precisando nesses últimos dias é um abraço. Ah, mas ele não me pede. Ele não vai pedir porque talvez ele está chateado com você, ou ele está com vergonha, porque algumas pessoas são mais reservadas. Mas você deve fazer isso. Chega nele e fala, vem aqui filho, me dá um abraço. Ou nem fala nada, já pega ele vai... Principalmente se é uma pessoa que não costuma fazer isso, ele vai até achar estranho, mas aquilo vai curar ele. E talvez vai curar você também, quem está entendendo, diga amém. Isso eu estou falando pai e filho, mas a mãe, a filha, a mãe e filho, irmãos. Quando eu falei isso aqui de manhã, irmãos, que foi uma inspiração que Deus deu, nem ia pregar, e estou falando isso agora, não estava no plano de falar isso aqui. Mas quando eu falei isso de manhã, quando terminou o culto, eu não pedi para as pessoas fazerem isso. E eu vi muita gente se abraçando aqui. Muita gente. Que talvez estava precisando de um abraço. Começa a fazer isso. O toque, não seja aquela pessoa, não me toque. Amém? Por que nós precisamos fazer isso? Por que nós fazemos isso? Porque isso ajuda. A alma precisa disso. Amém? Então seja a oração, como eu falei no início, a oração, falar. Por que eu tenho que falar? Deus não sabe, como nós cantamos? Ele sabe dos desejos do meu coração. Mas quando eu falo, eu estou fazendo bem para mim. Não é que Deus precisa disso para me abençoar. Porque Ele sabe todas as coisas. Mas é que quando eu falo, isso me ajuda. Quando eu leio, por que se eu ler em voz audível vai ser melhor do que não ler em voz audível? Porque isso vai fazer um bem para mim. Por que eu preciso tocar? Por que eu preciso às vezes abraçar alguém? Porque isso vai fazer um bem para mim, vai fazer um bem para você. E tem muita gente, irmãos, voltando a falar de toque, de abraço, que há muito tempo não faz isso. O filho com o pai, o filho com a mãe, o irmão com o irmão da igreja. E às vezes é tudo que a pessoa está precisando. Então vamos deixar todo o orgulho de lado, toda aquela rigidez que talvez a gente foi criado. Não, mas eu não fui criado assim, não. Eu me tornei uma pessoa, não me toque. E talvez isso está fazendo mal para a tua alma. Por isso que talvez você é amargurado, mesmo estando na igreja. Por isso que você é uma pessoa que vive oprimido. Porque você não tem sensibilidade, você não tem o lado emocional que todo ser humano tem. Nós já aprendemos aqui que o justo vive da fé, não da emoção. Mas a emoção faz bem para a alma. Já vi casos de pessoas, até comigo mesmo, de eu abraçar, às vezes até minha esposa, e a lágrima correr aqui. É como apertar, né? Apertar a azeitona, vai sair o quê? O azeite. Já aconteceu isso com você? Não sei. Mas comigo já, de dar um abraço e eu perceber sair uma gotinha aqui, ó. É porque a alma está se expressando. A gente tem que parar de ser durão. Amém? Nós temos que parar de ser orgulhosos. E tudo que ajuda na nossa vida, tanto a parte da fé, da oração,
Mas tudo que ajuda a nossa alma, isso é bom, irmãos. É bom. Amém? Tudo isso é bom.